do mundo espiritual. Nós estamos aqui porque nós desejamos que a Igreja do Senhor possa estar amadurecendo, crescendo no mundo espiritual, compreendendo que a nossa vida, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador e dono da nossa vida, que nós não estamos mais vivendo de forma natural neste mundo. E nós precisamos aprender a sair da dimensão física e entrar na dimensão espiritual para nós alcançarmos o que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Não temos como analisar a nossa vida da forma que nós analisávamos antes de Cristo. Só que para isso nós precisamos de mudar os nossos conceitos, a nossa vida no natural, os nossos valores. Nós precisamos verdadeiramente ter experiências do mundo espiritual e passo a passo, à medida que a gente vai tendo experiências do mundo espiritual, nós vamos tendo discernimento da nossa vida espiritual. Então nós estamos agora trazendo para você algumas coisas muito, muito importantes. Queremos cumprimentar a cada pessoa que está entrando no canal agora, em nome de Jesus. Vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a apóstola Geisa, da cidade de Gramado, e sou fundadora da missão e também da Igreja Ministério Jardim da Colheita. E como missão, nós temos o Seminário de Realidade Espiritual para abençoar a Igreja de Cristo. Esse seminário, são 12 módulos, e nós podemos também criar um módulo de acordo com a necessidade de cada local que a gente pode realizar esse seminário. Nós poderemos realizar o seminário Realidade do Mundo Espiritual na sua cidade, no seu grupo. Você pode unir também várias igrejas, locais e regiões para fazer este seminário. E nós abordamos muitos temas que estão no outro vídeo que você pode olhar aí no Realidade Espiritual, e você pode ver cada um dos temas que nós abordamos. Amém? Então vamos entrar no nosso assunto, em nome de Jesus. Nós queremos falar agora a terceira parte das dimensões naturais e dimensões espirituais. Nós já vimos bastante, você que já participou conosco, nós já vimos bastante sobre a dimensão natural e nós já vimos sobre a dimensão espiritual. E agora nós podemos ter um pouquinho de compreensão que existe uma diferença entre esses dois mundos, a dimensão espiritual e a dimensão natural, e que as suas leis são totalmente diferentes umas das outras. Algumas coisas podem participar dos dois, né? Como, por exemplo, que tudo o que acontece na dimensão espiritual e tudo o que acontece na dimensão natural age de forma através de autoridade. Tipo, os mais fortes vão sempre vencer. Isso a gente já está compreendendo, faz parte das duas dimensões, porque tudo está ligado a uma batalha espiritual enorme, diária, que acontece. O reino das trevas quer vencer sobre a luz. E Satanás, ele quer dizer que ele tem mais poder do que Deus. É impossível, porque não são duas forças iguais que estão batalhando entre si. É uma força extremamente poderosa e grande, que é Deus, e uma força uma gigante, uma extremamente pequenininha, que é a força de Satanás. Mas ele adquire poder, e parece para nós que Satanás é muito poderoso, porque o homem passou a autoridade que era dele, passou para Satanás. E aí ele usa dessa autoridade. Então, nós vamos ver que existem essas duas diferenças, e eu tenho no seminário de realidade espiritual um tema que são os corpos espirituais.
Neste seminário tem muitas matérias diferentes e dentre elas nós vamos compreender um pouquinho mais da raça humana, de quem nós somos, quem é o homem, né? E a gente sabe que a palavra de Deus diz que nós somos um ser, uma trindade, corpo, alma e espírito. E só ouvimos mais ou menos isso, né? Mas o que significa ser corpo, alma e espírito? Trindade, como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Também uma trindade, né? Então nós somos semelhantes a muitas coisas em relação à pessoa do Deus Todo-Poderoso. Nós como homens, nós temos um corpo físico que entra nessa dimensão. Como você viu, nós falamos mundo natural, animais e plantas. Esses são seres que andam, que vivem, que fazem parte do mundo físico. Mundo espiritual, anjos e demônios, que fazem parte da realidade do espiritual, do mundo espiritual. Mas até agora eu não mencionei o homem. Eu não falei que o homem é de um e de outro, porque o homem é o único ser que pode entrar no mundo físico e no mundo espiritual. Ele não é só do físico e ele não é só do espiritual. Então o homem tem um corpo físico que permite entrar na dimensão natural, que a gente pode chamar da terceira dimensão. Tudo é cubo, tudo tem volume, né? E ele também possui um outro corpo, que eu explico mais isso no seminário de corpos espirituais. Que ele tem um corpo espiritual que nos faz capacitar a entrada no mundo espiritual. Nós somos um ser totalmente diferente dos outros. E somos um ser superior, tanto aos animais quanto aos anjos. Mesmo que a palavra de Deus diz que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos, mas isso é questão de estatura, mas não necessariamente que é a questão de que nós somos menores do que os anjos, porque nós possuímos algo. Os anjos foram criados, inspirados por Deus. Mas nós fomos criados imagem e semelhança por Deus, e nós fomos criados com as mãos do nosso Deus. Nós somos um ser totalmente superior a tudo, a tudo. E isso, gente, Satanás tem raiva, porque ele não suporta saber que nós somos. Então, como nós caímos e nós ficamos debaixo da escravidão, e debaixo do controle das mãos de Satanás, então ele quer o quê? Torturar, chicotear, humilhar, depreciar essa raça maravilhosa que foi criada por Deus. Bem, agora, eu disse que é a primeira vez que eu estou falando sobre o homem em relação à dimensão física e à dimensão espiritual. O que o homem representa diante de todas das duas dimensões? Na verdade, como ele faz parte das duas dimensões, ele é o único ser que é mediador. O que é mediador? Ele é o único ser que liga os dois mundos. E você vai poder ver na imagem desenho que eu fiz, que está aí ao lado, para nós termos essa intenção. Então nessa imagem está escrito dimensão espiritual, dimensão natural. Existe um abismo entre as duas dimensões, porque são duas linhas paralelas que nunca se encontram, né? E então o único ser que tem a capacidade de entrar nas duas dimensões é o homem. Amém? Aí nós vamos ver o seguinte: essa dimensão espiritual é uma dimensão de guerra. Uma guerra intensa acontece. Nessa ali a proteção, e o cuidado, a direção em relação ao homem, né? E da mesma forma, Satanás ele vai querer controlar, manipular, destruir, e através do homem ele recebe o alimento para ele sobreviver, sobrevivência, alimento mesmo, comida, né? Que nós vamos estar mencionando passo a passo. Amém? Então,
Isto é extremamente importante sobre essas duas dimensões, sabe? Eu creio que essa aqui é a coisa mais importante. A gente compreende as leis, a gente compreende as duas dimensões, e através desse corpo o homem pode entrar. A gente pensa no homem, a primeira coisa é que o homem é um corpo. Eu só sei que você é uma pessoa quando eu pego através do meu corpo, através dos meus olhos físicos, eu olho para você e sei que você também tem um corpo físico, né? Mas, e aí eu sei que você existe, porque nós estamos totalmente na dimensão física, principalmente depois da queda. Nós perdemos, na verdade, o corpo espiritual. Então a gente vive mais intensamente na dimensão do físico. Mas vamos entender algumas coisas. Toda verdade é paralela, tá? Tudo o que acontece na dimensão espiritual, no mundo dos anjos, vai refletir automaticamente na dimensão natural, porque são duas linhas paralelas que nunca se encontram, né? Nós vamos agora falar de outra coisa. Nós já falamos de duas dimensões, nós vamos falar de uma terceira dimensão. Na dimensão espiritual há uma competição e uma guerra em relação a anjos e demônios o tempo inteiro. Mas existe uma outra dimensão que a palavra de Deus fala. Vamos, o conceito de a dimensão do reino de Deus. A dimensão do reino de Deus. O que é a dimensão do reino de Deus? É o lugar aonde Cristo está assentado. A palavra de Deus diz que Cristo está assentado nas dimensões espirituais. E o que Ele quer é que cada um de nós possamos também assentar com Cristo nas dimensões espirituais. Então vamos falar, é um terceiro lugar, é uma dimensão espiritual. Conceito da dimensão do reino de Deus. Acima da dimensão natural e da dimensão espiritual existe o mundo espiritual. O mundo espiritual é este lugar que nós já mencionamos, e a dimensão física também. Mas acima dessas duas dimensões é o lugar onde Deus está. Esta realidade está acima das duas dimensões e ela passa a ter autoridade. Agora, eu vou trazer para você alguma coisa do panorama da dimensão do reino de Deus. Bem, o ser que habita na dimensão do reino de Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e todos os homens nascidos de novo que alcançam essa dimensão espiritual. Não todos os homens alcançariam, porque muitos, nós vamos trazer hoje quais são os homens que vão alcançar a dimensão do mundo espiritual. Bem, o tempo supera o mundo físico, supera o mundo espiritual. Na dimensão superior, dimensão do reino de Deus, serão alcançadas as respostas quando for atingindo essa dimensão, e terão respostas quando Deus abrir as portas do novo céu. A procriação. Homens produzem semente que permite superar as leis do mundo espiritual e geram coisas que pertencem ao reino de Deus. O alimento. O alimento, ele todo vem da palavra de Deus, da obediência. E não existe absolutamente a possibilidade de demônios chegarem a esta dimensão. É um lugar onde que não tem acesso para o mundo espiritual os demônios, né? Amém? Bem, corpo, somente corpo espiritual. E
o corpo físico seria um corpo purificado, ou um novo corpo espiritual que nós poderíamos receber, né? A quantidade, todos os seres humanos que entraram pela porta da ressurreição, venceram a carne, a natureza do pecado, e que nasceram de novo. Lei, e também, claro, né, a gente não tem como saber quantos, né? Sobre a lei, aqui está o segredo da dimensão espiritual. As suas normas e de conduta, das leis, as suas normas de conduta foram reveladas pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Obediência, amor, humildade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e situações, atitudes semelhantes a essas. Amém? Então vamos entender. Para eu alcançar as dimensões do reino de Deus, eu necessito viver através de todas estas habilidades espirituais, desses dons. Eu vou viver na dimensão espiritual. Amém? Quem habita a dimensão do reino de Deus? Aqui está o segredo. Todas as pessoas que nasceram de novo, se converteram verdadeiramente, morreram com Cristo, não vivem mais para si próprios, mas vivem em obediência para obedecer e para viver de acordo com a vontade de Deus. Estes está, segundo a palavra de Deus, aqueles que se assentaram nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Aqueles que se assentaram nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Isso que é muito importante a gente ter esse entendimento. Bem, então vamos abrir Efésios 2, versículo 6 e versículo 7. Vai dizer, versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A Bíblia, em Efésios 2, 6 e 7, faz que nós ressuscitamos com Cristo. E nós vamos nós vamos habitar nas regiões celestiais. Não é o mundo espiritual onde tem uma guerra intensa de anjos e demônios. É uma região que fica acima dessas regiões de guerra, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no lugar onde Deus está. Bem, então vamos entender. As leis do reino de Deus são superiores às leis do mundo natural e do mundo espiritual. Acima da dimensão natural e da dimensão espiritual existe o mundo espiritual de Deus. Possui leis próprias como as outras dimensões. Também tem outros tipos de leis. Então tem a lei natural que tem suas leis próprias, tem a dimensão espiritual que tem as suas leis próprias, e a dimensão espiritual do reino de Deus tem as suas leis próprias. Mas saiu da ação e alcançou a intenção e o coração. Foi o que Jesus fez. Jesus veio, ele cumpriu com a lei. As leis antes da criação da igreja, e que Jesus tinha ressuscitado e enviado o Espírito Santo, e as pessoas passaram a nascer de novo. As leis eram diferentes no Velho Testamento. No Velho Testamento, quem fosse pego em flagrante adultério, ele era julgado, e eles eram torturados, mortos, empedradas, e muitas outras leis em relação àquele que infringia suas leis.
Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele cumpriu essa lei, ele ampliou a lei. Uma pessoa já vai ser julgada a partir do pensamento, ela não precisa de cometer o adultério. Ela já pensou em relação ao adultério. Ele tirou da lei da prática e passou a lei do pensamento. Então nós temos que trabalhar agora com a raiz do pecado. O pecado inicia nos pensamentos, nos desejos, na mente. E se você desenvolver a tua mente, se você alimentar esses pensamentos, você vai cair, você vai adulterar. Mas se você cortar pela raiz, quando vem a flecha na mente, você romper, você nunca vai pecar, você não vai adulterar, porque só vai adulterar se você permitir com que a flecha das trevas que veio na mente for alimentada, né? Então saiu da ação, do ato em si, e alcançou a intenção e o coração. Então Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Anjos e demônios não são. Não sabem de tudo, só conhecem o passado e o presente. Bem, a dimensão espiritual do reino de Deus tem leis mais elevadas do que as outras duas leis. Do que da dimensão natural e também da dimensão espiritual. Porém, temos que cumprir as leis do mundo natural e do mundo espiritual. Alcançaremos regalia e bem-aventurança. Se eu cumprir com as leis do mundo físico, eu serei abençoado. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos casar legalmente, casar no cartório. Se eu tiver casado legalmente no cartório, obedecendo ao princípio de Deus, eu posso ser crente, eu posso ser incrédulo e eu vou receber como consequência a proteção de Deus, porque eu não invadi as leis. Se eu nunca pegar uma arma e matar uma pessoa e obedecer a lei de não matarás, o que vai acontecer comigo? Eu estarei protegido contra ser pego pela polícia, perseguido pela polícia e vou para uma cadeia humana, natural, ficar para uma cadeia. Por quê? Porque eu nunca matei. Então, quem obedecer às leis naturais será abençoado normal. Quem obedecer às leis espirituais será abençoado. Mas quem obedecer às leis do reino de Deus alcançará algo além. A Bíblia em Mateus 5, 17 a 20 diz o seguinte: não pensei que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino de Deus. Nós precisamos ensinar, viver a lei exatamente como Deus estabeleceu. Eu não posso mudar. E como muitas pessoas acrescentaram, profetas tiveram visões, profetas tiveram sonhos, profetas tiveram revelações. E estes profetas precisam ter as suas revelações exatamente como dentro dos princípios e da lei de Deus. Se eles não tiverem os princípios de todas essas visões, revelações, etc., que não estão dentro da lei de Deus, muitos profetas criaram o quê? Seitas, doutrinas falsas. Porque aquilo que tirar um tio ou uma vírgula da presença da palavra de Deus, porque a Bíblia é imutável, constante, única, ela nunca mais vai poder ser transformada. E ela está escrita como dentro na tábua do coração do homem, é a lei da natureza, ela não pode ser mudada. Imagina se agora Deus vai, se for retirado a terra de todo o processo que a terra caminha, ela roda entre ela e gera o dia e a noite.
e ela gira em torno do Sol e gera um ano. Então, se for tirado e vamos passear pelo mundo, desmonta tudo, dá uma bomba atômica e destrói tudo o que nós conhecemos como mundo natural. Então, da mesma forma, não pode ser mudado os princípios nem os valores estabelecidos por Deus. Eu não posso escolher partes da lei que eu quero seguir ou outras partes que eu não quero seguir. Não. A palavra de Deus diz que não pode ser retirado nem um tio, nem uma vírgula das Escrituras. Bem, aquele, porém, que as cumprir e ensinar será grande no reino, será chamado grande no reino dos céus. Então vamos falar o versículo 20, que diz assim: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a um dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lei do reino dos céus: cumprir a lei e exceder ao que está determinado. Saiu da ação e alcançou a intenção e o coração. O Sermão do Monte, ele traz muitas leis do reino dos céus. Primeiro, o Sermão do Monte traz um princípio que é a base para todo o evangelho do reino dos céus. Jesus traz uma nova dimensão na realidade da vida cristã. Jesus mostra no Sermão do Monte as diferenças de quando o homem é dominado pelos desejos, pela carne, pela própria vida, pelo eu, e quando vence os pensamentos, é uma atitude de vida interior. Ele vai sair da ação e alcançou a intenção e o coração do ser humano e vai alcançar a dimensão espiritual. As bem-aventuranças, elas falam, pobres de espírito. A Bíblia diz que herdarão o reino de Deus. Os que choram, os mansos, serão consolados, herdarão a terra. Fome e sede de justiça, serão fartos. Misericordiosos, alcançarão misericórdia. Puros de coração, verão a Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que sofrem perseguição, deles é o reino de Deus. Então aqui nas bem-aventuranças está falando que uma lei: quem é pobre de espírito herdará o reino de Deus. Todas as coisas eu faço isso, eu herdo isso, eu alcanço isso, eu faço isso, eu alcanço aquilo. Então, dependendo se eu estou vivendo de acordo com a vontade do Pai, com as leis, com os dons, com a personalidade do Espírito Santo, eu vou herdar o reino de Deus. Então vamos ver, dar é a lei natural. Eu trabalho, luta, pisa nos outros, vale tudo. É assim que é dar? Não. A Bíblia fala, é dando que se recebe. Se eu der e abençoar, o que acontece? Eu estou alcançando as dimensões celestiais do reino de Deus. Mas a tendência natural nessa terra é diferente. Eu luto, batalho, isso, né? Para alcançar. Se eu puder, eu piso nos outros. Eu vou fazer de tudo para me alcançar. Eu estou fora da dimensão espiritual. A Bíblia diz em Lucas 6,38: dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Em 2 Coríntios 9,6 diz: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com a fartura também ceifará. Então, eu estou mostrando algumas leis e regras de Deus, que Deus estabeleceu, e com essas regras, se eu alcançar essas regras, eu vou ter capacidade de entrar na dimensão espiritual. Amar, lei natural. Como ela? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa é a lei natural dessa terra. A gente ama só aquele que é bom para nós, né? Mas qual é a lei de Deus? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A Bíblia diz:
Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, aborrecerás teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, 43 e 44. Lei natural: amar aqueles que vos amam. Lei de Deus: amar e saudar até os inimigos. Se eu deixar de amar só os que me amam, eu vivo no mundo. Se eu amar só os que me amam, eu vivo o mundo natural, na dimensão da guerra, dos anjos e de demônios. Se eu consigo amar e abençoar até os meus inimigos, eu saio da guerra e eu sento nas dimensões celestiais e eu reino com Cristo e eu vivo o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz: pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? É o que atender. A gente ama o nosso filhinho, nosso amadinho, papai, mamãe, marido e as pessoas próximas da nossa família. Eu tenho que amar também as outras pessoas, né? A Bíblia fala: não matarás. Qual que é a lei natural do mundo? Não matarás, tá? Sim, a lei de Deus. Se alguém encolerizar contra alguém e desejar no coração odiar e matar aquela pessoa, está condenado. Não é só o matar, é o desejar. Isso eu já saí da dimensão do reino de Deus e eu já desci para a guerra. A lei passou para o coração e para os pensamentos. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Seu irmão, chamar o seu irmão, qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar louco será réu do fogo do inferno. Mateus 5, 21 e 22. Então, se eu desejar matar, eu estou naquela guerra. Mundo espiritual e mundo natural. Não cometer adultério. Lei natural. Claro, não vou cometer adultério. No físico, eu não cometi o adultério. Não tive um relacionamento com outra pessoa se eu sou casado. Mas qual é a lei de Deus? Qualquer que olhar com intenção impura para uma mulher comete adultério. Eu saí do mundo espiritual, onde tem a guerra, e eu passo para o mundo espiritual da dimensão do reino de Deus se eu vencer a batalha da mente. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar e já em seu coração cometeu adultério com ela. Faça o bem. Na lei natural, faça o bem a quem te faz bem. Normal. Olho por olho, dente por dente. A lei de Deus: se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Em Mateus 5, 38 e 39, ouviste o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, o Senhor, eu estou tentando trazer algumas leis de Deus para a gente entender que existe uma dimensão onde Jesus está sentado. E o objetivo de Deus é que a gente tenha que subir para a dimensão onde Jesus está sentado. Mas para nós subirmos nas dimensões espirituais aonde Jesus está sentado, eu preciso viver as leis de Deus. Eu não posso viver natural como um ser natural. Bem, praticar atos de justiça. A lei natural: fazer boas obras para ser reconhecido. É normal, a gente quer aparecer. Mas a lei de Deus: terás galardão se der esmola e não permitires que os outros saibam. Então teu pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6, 1 a 4. Observação: somente os curados da rejeição, aqueles que já foram sarados, que alcançarão o reino de Deus. Por quê? A tendência natural do homem tem rejeição. Ele quer provar para o outro que ele é bom.
Então ele faz um monte de coisa, a motivação da vida dele é fazer um monte de coisa para ele provar. Então ele faz, ele é até capaz, ele tem até frutos e tudo, mas o problema não é o fazer, o problema é a motivação que me faz fazer. Se eu for curado, eu vou fazer para Deus. E eu não preciso de que ninguém fale, você fez bem, você tem capacidade. Por quê? Porque ele não está fazendo para chamar atenção. Ele não está fazendo para ser importante. Ele não está fazendo para ser reconhecido. Então, esse é um assunto extremamente importante. Somente os curados da rejeição que alcançarão o reino de Deus. Por isso que não só da rejeição. Nós precisamos ser curados em todas as áreas da nossa vida para nós vencermos essa batalha. Amém? Jejuar. Lei natural. Jejuar mostrando o rosto desfigurado. E qual é a lei de Deus? Quando jejuar, não mostreis contristados. Lava o teu rosto para que os outros não saibam. E Mateus 6, de 16 a 18 diz. Só o versículo 18. Diz assim. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas o teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu não faço as coisas com uma motivação de ser importante. Eu faço as coisas por amor. E eu faço as coisas para submissão de Deus. E não me preocupo o que os homens pensam. Eu não tenho que preocupar, né? Por exemplo, agora eu vou falar do décimo. Ajuntar os tesouros. A lei. Trabalhar e ficar rico. Essa é a lei natural da nossa vida. A lei de Deus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Aí, Mateus 6, 19 e 21. Vou pegar só o versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça e nem os ladrões arrombam. Pois, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Se eu conseguir viver isso naturalmente, não ficar preocupado em ajuntar tesouros e preocupar com as coisas do reino de Deus, por isso diz, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu zelo. Eu tenho que ter o desejo de cumprir com o quê? Trabalhar pelas coisas do Senhor e deixar que as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é que eu sou negligente, não é que eu não vou mais trabalhar, eu vou, mas a motivação do meu coração é fazer a vontade de Deus. Visão. Olha, eu quero trazer para vocês, eu vou ler para facilitar, mas é algo que Deus me deu de experiência. Durante o evento, enquanto eu iniciava cada tempo de adoração, naquele lugar estava acontecendo uma palavra profética, uma adoração diante de Deus. Quando iniciava o tempo de adoração, eu tive a visão aberta e vi vários portais se abrindo. E eu entrei em uma dessas portas, vi várias pessoas entraram em lugares, em níveis diferentes, lugares diferentes e tal, tive experiências espirituais. E era uma sala fantástica, onde existiam as moléculas da criação. Via como átomos, notas, letras, sinais que flutuavam neste lugar. O que desejávamos através das palavras poderiam ser gerados, palavras que produziam as coisas acontecendo. Esta era a sala da criação de todas as coisas. Não tem condições de explicar como era esse lugar. É um lugar extraordinário, cheio de cores, de várias cores, não cores além, cores das 7 cores do arco-íris. Era um lugar onde estava o início de tudo. Existia fogo, com cores além do que as cores dos arcos de Deus, e uma unção de cor azul e vermelha. Era mais forte do que as outras. Existiam ondas que giravam naquele lugar. Existia muito calor e cores extremamente intensas e únicas. Parecia que letras, notas giravam nos ares, eu não identificava exatamente o que era, como alfa e beta, notas musicais, e não entendo tudo e não consigo explicar, porque são superiores àquilo que a gente já viu na Terra.
né? Como as palavras o que eu não tenho como expressar nem com palavras nem com exemplos, porque são coisas além do natural. Sabia? Qualquer coisa seria possível naquela dimensão. Esta é a dimensão da fé, esta é a dimensão que nós temos que alcançar. Quando andamos na lei do mundo natural, alcançamos frutos de todos os esforços que fizemos pela prática da lei vigente. Ao infringirmos as leis, pelo pecado e depois iniquidade, que é pecado sobre pecado, abrimos um portal por onde o mundo espiritual das trevas entra e tem autoridade para nos invadir. Também, e provocar perdas, eu perco aquilo que eu poderia receber deste mundo físico. Bem, quando vivemos as leis do reino de Deus, da dimensão espiritual do reino de Deus, estamos em uma dimensão superior, a dimensão natural e a dimensão espiritual. Estas leis me dão o poder de receber as bênçãos e sucesso. E supero as leis vigentes, alcançando sem precisar de lutar na força humana. Deus então entra em ação e me traz o que eu preciso sobrenaturalmente. Esperamos que depois deste estudo a sua visão da dimensão espiritual e da dimensão natural tenha ampliado. Você entendeu que essa dimensão do reino de Deus é extremamente fantástica e que o objetivo de Deus é que nós possamos viver verdadeiramente todas as regras do reino de Deus para nós alcançarmos o sobrenatural e nós possamos viver o sobrenatural. Então reconheça que existem leis e realidades diferentes entre os dois mundos. E que o Senhor esteja, através desse estudo, trazendo visão e capacidade de entendimento a cada pessoa que está me ouvindo. Vamos agora, eu vou te desafiar. Vamos viver a realidade bíblica, a realidade do reino de Deus, da presença dos anjos ao nosso redor no dia a dia, e assim nós poderemos alcançar a plenitude da sua palavra. A dimensão natural, a dimensão espiritual e a dimensão do reino de Deus. Você entendeu muito bem? Se você compreendeu, se você entendeu, eu gostaria que você anotasse embaixo e fizesse a tua consideração em relação a este estudo. Também gostaria que, se você teve alguma dúvida, nós poderemos sim esclarecer e ampliar e fazer terceira, quarta sobre o tema das dimensões espirituais e dimensões naturais. Nós podemos fazer um quarto vídeo, se for necessário. Mas para isso eu preciso do teu comentário, da tua pergunta, porque o nosso objetivo é sempre ampliar e crescer e auxiliar você no entendimento da vida espiritual. Aí, em nome de Jesus, eu gostaria de mais uma vez falar para você que nós temos um livro. Esse livro pode ser ser colocado aqui ao lado, né? O livro é A Realidade do Mundo Espiritual, Visão Profética, número 1. E ele tem muitas visões e ele fala um pouco dessas 3 dimensões que nós estamos falando aqui, bem específico, com exemplos, com muita orientação, com muitas visões, com revelações e tudo. Então, em nome de Jesus, se você quiser adquirir o livro, você pode adquirir, tem aí, clique ali e você vai descobrir como adquirir o seu livro. Tem muito mais do que foi falado nessas 3 publicações das dimensões naturais e dimensão espiritual. Aí eu vou mais uma coisa, fique atento. Nós vamos ter cursos online. E inscreva neste canal para você saber cada vez mais das nossas notificações. Clique no sininho para receber as notificações e estar acompanhando o nosso canal. E declaramos as bênçãos de Deus. Eu vou fazer mais uma oração agora. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que nós precisamos de entender as dimensões do reino de Deus.
para nós vivermos as dimensões do reino de Deus e não estarmos nessa guerra declarada de anjos e de demônios e vencermos o sobrenatural e alcançarmos o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, Pai, capacita cada pessoa que está ouvindo e participando deste estudo e deste vídeo, em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus venha capacitar e gerar o entendimento, porque nós dependemos totalmente do Espírito Santo para compreender as realidades do mundo espiritual, do mundo natural e das dimensões do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Muitas bênçãos para você, em nome de Jesus. Um grande abraço. E se você quer fazer algum comentário, estamos aguardando a sua participação. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.